Vamos lá, galera, canal Alexandre Lucas Flá chegando com vontade de falar de futebol, mas na sequência desse vídeo tem um conteúdo que, modéstia à parte, eu acho que tá bem bacana, tá? Falando aí da minha parte como educador físico. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Copa do Brasil, raio-x da Copa do Brasil. Primeiramente, agradecendo a presença dos amigos, pedindo o like, pedindo a inscrição aqui no canal, dá aquela moral, ó. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, vem pra cá e traz mais amigos. O Flamengo tem na sexta-feira de manhã treino, 10 horas da manhã. Na tarde de sábado, treino às 15 horas e no próprio sábado, às 20 horas, ele embarca para Minas Gerais, quando no domingo, às 20h30 do domingo, 20h30, hein? Que horáriozinho cavernoso, né? Vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Vamos falar agora da Copa do Brasil e a gente vai aproveitar para falar também do Atlético. Lembrando que o Flamengo está tentando aí mais um jogador ficar liberado do DM, que é o Pulgar. Pulgar precisa se liberar do DM, mas tem todo o embrolho aí da suspensão. Então o Pulgar segue aí no tratamento do DM, assim como o Paquetá. Carrascal está fora, Carrascal está suspenso. Carrascal pode voltar a campo no dia 29, lá na Argentina, contra o Estudiantes, já que a suspensão dele é a nível CBF. Informação do Mengão é aqui no canal. E você, ó, se liga na live de domingo às 14 horas, que aí tem muito mais assunto, que aí já é o pré-jogo. Vamos entrar então no raio-x da Copa do Brasil, sem mais delongas. Acabou aí a fase, acabou os jogos de ida da quinta fase, né? Então os primeiros 90 minutos já foram jogados. Não houve nenhuma grande novidade. E a goleada, entre aspas, né? Porque para muita gente 3-0 não é goleada e para vocês é goleada 3-0. Tem gente que diz que é placar clássico. O único placar mais elástico foi realmente o do jogo do Palmeiras, que não chega a ser uma novidade. O Palmeiras jogando em casa contra o único adversário de Série D, que é a Jacuipense. 3-0 Palmeiras e Vitor Roque saiu contundido, hein? Ficar atento aí, qualquer coisa a gente vai observar e vai comentar aqui na live de domingo. Sequência do Vitor Roque no Campeonato Brasileiro. Muitos empates não, até que não. Dos 16 confrontos, aconteceram só 4 empates. O 0-0 do Santos com o Coritiba, o Bragantino 1-1 com o Mirassol, confrontos bem parelhos. O Cruzeiro foi a Goiás, lá no Serra Dourada, e conseguiu um 2-2 com o Goiás. Vai para Minas Gerais precisando vencer, né? E o Fluminense, o último jogo da noite da quinta-feira, ficou no 0-0 com o Operário de Ponta Grossa, lá no Paraná. E teve a lesão do Martinelli, e o Zubeldia reclamou uma barbaridade com relação ao gramado lá do estádio de Ponta Grossa, do Fantasma, como é conhecido o Operário. Essa é a parte aí do Fluminense. Agora vamos falar aí do Vasco, né? Vamos falar do Vasco e do Botafogo também. O Vasco foi a Belém do Pará e conseguiu uma vitória importante, já adiantou bastante a classificação, ganhou de 2-0 da equipe do Paysandu fora de casa. A gente teve ali a possibilidade de ver o Pedro Henrique jogando, volante que o Flamengo já contratou e continua atuando pelo Paysandu por enquanto. Ele jogou cerca de 70 minutos, deu para olhar o garoto, mas não deu para analisar se ele é realmente bola de mais ou bola de menos, mas enfim. Tá lá o garoto, 18 anos, vai continuar jogando com o Paysandu. O Flamengo emprestou, entre aspas, o garoto até terminar a temporada. Renato Gaúcho pegou 3 jogos de suspensão da Comebol, porque ficou no Rio de Janeiro assistindo o jogo pela televisão. Comebol também se acha a dona da cocada preta, né? Ela manda, desmanda. O treinador não pode ficar, não pode mandar o seu auxiliar para comandar o time? A Comebol tem esse poder todo? O que vocês acham? Bota aí no comentário. Não é porque é o Vasco que a gente também vai fazer voz contra tudo, né? Eu achei isso aí uma arbitrariedade, uma coisa absurda. E o Botafogo venceu em casa a Chapecoense por 1-0 nessa primeira fase aí da Copa do Brasil. Dentro de casa, um placar magrinho de 1-0, bem no finalzinho, e deu uma bulha danada com relação ao Botafogo no final da noite de quinta-feira do feriadão, com relação a John Textor. Parece que John Textor não faz mais parte da SAF do Botafogo, está se desligando da SAF. Coisa tá feia lá pro lado do General Severiano, hein? Eu acho que vai ter rifa do Manequinho. Galera, deixa o like, fortalece o canal. Resultados, então, da
primeira etapa aí, primeira perna dessa quinta fase da Copa do Brasil, né? Que são as 16 avos da Copa do Brasil, com 32 participantes. Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Goiás 2, Cruzeiro 2, o Atlético Paranaense com o Atlético Goianiense tá acabando de jogar agora aqui, não vou ver o resultado. O Flamengo venceu o Vitória por 2-1, o Grêmio ganhou o Confiança por 2-0, Paysandu perdeu para o Vasco de 2-0. Fortaleza ganhou o CRB 2-1, São Paulo 1-0 no Juventude. Esse resultado é o resultado mais emblemático para mim. Bahia 1, Clube do Remo 3. O Clube do Remo conseguindo um grande resultado fora de casa. Red Bull 1, Mirassol 1. O Barra de Santa Catarina também perdeu de 1-0 dentro de casa para o Corinthians. Foi um placar magro, mas dificilmente vai conseguir fazer ali alguma coisa na Neoquímica Arena. E o Fluminense empatou de 0-0 com o Operário de Ponta Grossa, como eu falei. Palmeiras 3-0 na Jacuipense. O Atlético de São João del Rei, Minas Gerais, perdeu de 2-1 dentro de casa para o Internacional. Santos 0, Coritiba 0 e Botafogo 1, Chapecoense 0. São os resultados da Copa do Brasil. Galera, deixa o like, fortalece o canal. A gente vai fazendo essa resenha com muito carinho para vocês. Lembrando que os vídeos aqui são vídeos lives. Você bota o comentário, eu respondo quase que automaticamente para a gente não perder o contato. Botou o comentário, olhou, o Alexandre já respondeu. Deixa o like, fortalece. Domingo, 14 horas, estou aguardando vocês na live. Agora, na sequência, dá moral nesse assunto aí, acompanha e compartilha. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, não é uma palestra, muito longe disso, é uma conversa. Como eu fiz uma vez, eu chamei de convestra, né? Que é uma mistura de conversa com palestra. Eu separei aí, fiz um pentágono de informações, de dicas, de sugestões, né? Para a terceira idade e também para quem não é da terceira idade, está perto de chegar na terceira idade ou acha que vai ser proveitoso para si mesmo ou também por conviver com pessoas da terceira idade na família ou dentro do seu ciclo de amizade. Enfim, vamos ver o que vocês acham desses tópicos aí que eu levantei numa pesquisa que eu fiz, que eu achei interessante. Eu sou educador físico e trabalho muito com a terceira idade, então eu achei legal ter essa conversa com vocês. Vamos lá. Então, começando pela ordem alfabética, vamos começar falando de autoconhecimento. O A de autoconhecimento que te traz a possibilidade de ter autonomia. Por que eu puxo o autoconhecimento? Uma das vantagens que a gente pode e deve adquirir com o tempo, com a idade, é se autoconhecer, conhecer a si mesmo cada vez mais. Isso é importante, né? Porque quando a gente chega na terceira idade, algumas atividades, por exemplo, a nível de educação física, são mais propensas a serem indicadas para o idoso de uma forma geral. E existe um grande movimento em cima, por exemplo, da hidroginástica. Fazer hidroginástica é ótimo, e é ótimo realmente, de um modo geral, por causa do impacto menor dentro da água. Então, muita gente indica ao idoso a questão da hidroginástica, a proximidade da água, a questão respiratória favorável, tudo isso socializa, tem a aula que depois tem aquele café da manhã, enfim, geralmente as aulas são a parte da manhã, então tem todo esse abraço, né? Legal, mas se você não gosta de hidroginástica, o que você faz? Por isso você precisa ter teu autoconhecimento, porque você de repente pode descambar para uma caminhada, para uma outra atividade, para uma yoga, alguma coisa que você curta, e aí você precisa se conhecer. Então o autoconhecimento é fundamental na vida sempre. Então, tópico A, para você ter autonomia, você precisa ter autoconhecimento. Então, o A vai para o autoconhecimento. O tópico 2, para você poder tentar buscar mais qualidade de vida aí na terceira idade, seria o B de bens e benefícios. O que eu quero dizer com bens e benefícios, né? Lembrando que se manter ativo não é tão dispendioso. Muita gente acha, poxa, como é que eu vou conseguir fazer atividade física se eu tenho uma renda baixa, minha aposentadoria não permite? Hoje a gente tem aí, graças a Deus, programas de atividade física populares, né? A gente pode buscar a caminhada, tem outras formas de você se manter ativo. Lembrando que exercício físico é uma coisa, atividade física é outra.
Você se manter ativo é custo zero e é importante que você se mantenha ativo. As atividades domésticas, as atividades diárias, ir na padaria caminhando, tentar se manter com autonomia de poder andar na rua, isso é importante, isso é atividade. Então, os bens e os benefícios que isso traz para você, além de você tentar, logicamente, ter uma qualidade de vida dentro da sua possibilidade de manter tranquilo o teu coração com relação à expectativa do mês seguinte, do ano, da forma de pagar as contas. Isso daí, na terceira idade, eu sei que é importante. Então, se quem puder se organizar, estiver chegando nessa fase, o máximo possível, para ficar de cuca fresca, né? Então, bens e benefícios nesse sentido. Terceiro tópico da letra C, a consistência, o C de consistência, a consistência na questão da tua rotina. O que acontece com o tempo? A gente vai perdendo ali tarefas mais fundamentais ou de maior importância dentro da sociedade, digamos dessa forma, porque você se aposenta, vamos dizer. E aí você não precisa ter mais aquele compromisso de ir ao trabalho, ir ao emprego, né? Você fica com mais horas vagas, o teu dia fica mais a deriva. Isso não é legal, de uma certa forma. Então, você busca pequenas atividades, pequenos compromissos que você se cobra naturalmente, se cobra no bom sentido. Você tem uma razão para sair da cama, né? Porque você tem que cuidar do teu pet, você tem que cuidar da tua planta, porque você tem que cuidar principalmente de você, né? De fazer as suas atividades diárias, ter o prazer de fazer a tua comida, ter o prazer de fazer o seu mercado. Isso também está ligado ao A e o B, né? Os bens e os benefícios e a tua autonomia. Então, ter uma rotina, ter um motivo, ter um plano, um planejamento para o teu dia seguinte, para você dormir sabendo, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Essa semana tem um monte de coisas para fazer. A sua agenda. Esse é o C de consistência, tá certo? Vamos para a letra D, né? A letra D que está ligada à diversão, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a ter preocupação e causar preocupação, na maioria das vezes, às pessoas, à família, de um modo geral. Então, a gente precisa se divertir. Existe uma frase antiga que é: rir é o melhor remédio. Essa frase, ela é verdadeira, até hoje ela funciona muito bem. Até porque é bom lembrar que a medicina preventiva ela é sempre menos dolorosa e mais barata do que a medicina curativa. Ou seja, é melhor você cuidar da saúde do que cuidar da doença. E nada é melhor do que cuidar da saúde, do que cuidar do seu bom humor, do seu astral. Então, diversão. Diversão, porque a gente sabe que quando a gente vai chegando na terceira idade, a gente tem que ter um pouco realmente de esperteza, né? Sapiência, porque a idade pode nos proporcionar e deve nos proporcionar isso. A gente sabe que começa a acontecer um processo de tratamento diferente. A própria mídia te trata diferente, né? Chega para você propaganda de plano de saúde, de plano de seguro, né? De plano funeral, de cola de dentadura, de tudo que você nunca tinha recebido. E você olha para aquilo, o que está acontecendo comigo? Tenta levar tudo numa boa. Tenta se divertir dentro de casa. Você gosta de botar uma música, gosta de ouvir sua música? Faz uma playlist, ouça música dentro de casa, faça coisas que te distraiam, assista programas que te divirtam. Não vá para a televisão só para ficar focado em notícia que te destrói o emocional, tá? Essa é uma dica também. Se diverte. Vamos lá. Letra E para a gente fechar. É o eu, né? É o eu. O eu que é você com você mesmo. Quando você está só, né? Que é uma questão, a solidão, o eu, a gente precisa ser a nossa melhor companhia. O eu, você, precisa ser a melhor companhia de você mesmo, né? Segundo estudos da conceituada Universidade de Harvard, a relação entre as pessoas da terceira idade consigo mesmo é o principal fator de saúde mental nesta fase. Então, é muito bom que você tenha o abraço da família, o convívio com os amigos, a socialização, isso tudo é muito legal. Mas uma boa parte do dia, às vezes a maior parte do dia, você está, entre aspas, sozinho. Porque você nunca está sozinho. Porque você vai estar com você e você vai estar com o Criador. Então eu espero que vocês tenham gostado desse pentágono aí de ideias que eu trouxe. Quem quiser e quem puder, bota comentários, troca ideia comigo. Eu, como educador físico, me sinto sempre
na responsabilidade, na função de conversar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que a coisa é bem mais holística do que as pessoas pensam quando a gente é educador físico. Sigam o canal Alexandre Lucas Flá, espero que tenham gostado do conteúdo. Quem não for inscrito, se inscreve, deixa o like e um abraço.